Marcelo Rangel é uma dessas caras do Clube do Remo, é uma dessas caras dessa campanha tão boa e positiva que o Remo está fazendo. E uma das caras de uma das renovações mais importantes que o Remo passou, que foi justamente na parte do gol. Ele passou por um momento delicado, por uma lesão no joelho, mas em tempo recorde ele conseguiu voltar. E ele deu uma declaração muito bacana sobre esse retorno dele. A gente ouviu também o Dr. Jean Clay, o médico do Clube do Remo, que falou a respeito dessa volta do Marcelo Rangel aos trabalhos. E, olha só, hein? A matemática está a favor do Clube do Remo. O Remo depende só de si para conquistar esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E vem aí o Aero Remo. Vai ter aquela, digamos que, recepção aos jogadores antes do embarque para lá, para São Paulo. Vamos falar a respeito dos detalhes, as notícias do Clube do Remo aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Bem, Marcelo Rangel, passou aí cerca de 10 dias, mais ou menos, desde quando ele sofreu aquela lesão no jogo contra o Atlético. Ele ficou fora do jogo contra o Cuiabá e retornou no último jogo contra a Chapecoense. E o Marcelo Rangel falou, sobre isso, mas antes de eu colocar a fala do Marcelo Rangel, deixa eu colocar a fala do Dr. Jean Clay, que falou sobre esse processo de recuperação dele num tempo recorde. E olha, eu acredito em milagres, eu acredito no que a mão de Deus pode fazer, no que a fé pode fazer com as pessoas. Vamos acompanhar a declaração do Dr. Jean Clay, médico do Clube do Remo e diretor do NASP. Então, em situações habituais, o tempo de recuperação é de 4 a 6 semanas. Até por isso foi noticiado que ele, a princípio, estaria fora da temporada. No entanto, a gente montou um modelo especial de reabilitação, uma reabilitação mais agressiva, que iniciou ainda no mesmo dia da cirurgia. No dia seguinte, o Rangel já começou a fazer trabalho de fortalecimento, porque essa era a nossa preocupação, ele perder muita massa muscular. E, em cima disso, tem uma equipe multidisciplinar gigantesca do NASP, que contou com a participação de outros profissionais de fora do clube, inclusive. E um atleta excepcional. O Rangel é um atleta fora do comum, quanto que ele é profissional, o quanto que ele se dedica. E, além disso, muita energia positiva, porque a torcida do Remo abraçou a causa. O Rangel recebeu nas suas redes sociais mais de 30 mil mensagens de apoio, de estímulo. Então, somando tudo isso, o sucesso aconteceu e a gente fica muito feliz que o Rangel possa estar aí para poder nos ajudar. Obrigado. E o Marcelo Rangel falou sobre esse retorno dele aos trabalhos, desse retorno dele aos jogos oficiais, no qual ele falou, deu detalhes ali a respeito desse processo de volta dele aos gramados, à meta do gol azulino. Vamos acompanhar a declaração dele. Foram dias muito intensos, desde a cirurgia. A primeira notícia é que ele ficaria ou não terminaria mais, não jogaria mais na temporada, mas graças a Deus, e também aos profissionais que me acompanharam durante esse tempo, no caso desde a cirurgia, com o Dr. Jean Clay, o NASP do clube, até mesmo a doutora Marcela, a esposa do Jean Clay, fisioterapeuta, que teve um trabalho muito importante nessa recuperação juntamente com o NASP. E esse retorno ele foi muito além das expectativas, porque normalmente é uma lesão aí para 4 a 6 semanas, a gente voltou em 12 para 13 dias, sendo que já estava no campo desde o 7º dia. Então, realmente foi sensacional, uma recuperação sobrenatural, mas, igual eu disse, graças a Deus e os profissionais competentes que me acompanharam durante todo esse processo. É isso, o Marcelo Rangel, que é muito querido pelo torcedor azulino, uma pessoa sem dúvida sensacional. Eu tive inclusive contato com ele no dia que eu fui fazer o conteúdo lá, mostrando a estrutura do Bainão. Inclusive, eu vou deixar esse conteúdo fixado aqui nos comentários para quem quiser acompanhar, esse conteúdo muito bacana a respeito do estádio Evandro Almeida. Ele falou, conversou, confidenciou comigo que ele estava realmente numa ansiedade muito grande para voltar a jogar. E eu perguntei pra ele assim, tu acha que tu vai pro jogo contra a Chape? Ele falou, olha, eu vou tentar. E deu certo, Deu certo, e que bom porque ele fez uma partida gigante, ele fez uma partida muito boa, fez defesas importantes, e sem dúvida o Remo vai precisar muito dele aí nesses próximos jogos. O Remo que depende só de si para subir. Isso porque o Novo Horizontino empatou ontem, com o América Mineiro, e fazendo a matemática agora,
o Remo precisa de mais 4 pontos para poder subir. O Remo tem 58 pontos, ele precisa de 62 agora para poder subir. Ou seja, nesses últimos 3 jogos que o Remo tem pela frente, o Remo precisa de pelo menos uma vitória e um empate, minimamente, para poder conseguir esse acesso. O Remo vai jogar contra a equipe agora do Novo Horizontino, depois joga contra o Avaí fora de casa e fecha a Série B jogando contra a equipe do Goiás aqui em Belém. Partida essa que já está confirmada para acontecer lá no Mangueirão no dia 23 de novembro às 4h30 da tarde. Então é uma situação que está favorável, né? E se a gente puxar agora, o Remo tem um bom retrospecto jogando fora de casa. Então a expectativa é de que o Remo consiga um resultado positivo lá fora, claro, respeitando muito a equipe do Novo Horizontino, que está na 5ª posição, 2 pontos abaixo do clube do Remo, e que também não está para brincadeira, está querendo também essa vitória para poder encostar ainda mais nesse acesso. Mas é claro que o Remo precisa defender o dele, precisa buscar aí essa vitória e ficar a um empate do acesso para a Série A. Ainda é possível. Não é um cenário catastrófico, é um cenário em que o Remo tem o seu total controle. Agora, claro que o Remo também precisa, pelo menos, conquistar uma vitória nesses 2 jogos fora de casa, o que seria fundamental. E aí, se precisar de um empate aqui em Belém, já está tudo certo, aí resolve toda a sua situação. O Remo que vai nessa viagem, né, fazer lá para São Paulo as suas atividades, vai fazer os seus treinos lá no CT do Corinthians, né, um CT com uma estrutura maravilhosa e que vai aí receber o clube do Remo. O Remo que vai treinar lá na sexta-feira e vai fazer ali a sua atividade já de finalização para poder encarar o Novo Horizontino. E por falar na viagem, bom, quinta-feira, 4 da tarde, é esse o horário do embarque do clube do Remo para o estado de São Paulo. Primeiro vai para a capital, depois vai lá para a cidade de Novo Horizonte, onde fica situado ali o time do Novo Horizontino. E aí, o que vai acontecer lá? Vai acontecer o Aerorremo. Os torcedores do clube do Remo estão convocados a ir lá no aeroporto, a dar esse apoio, a dar esse incentivo aos jogadores. E, gente, pelo amor de Deus, não falem em remisse. Não falem em remisse. Isso é totalmente válido. Totalmente válido. Eu lembro muito daquele apoio que teve acho que foi até contra a equipe do São Bernardo, que o Remo estava vencendo por 2-0 e acabou deixando escapar a vitória, né? Acabou aí cedendo o empate 2-2, né? E aí teve que jogar a próxima partida aqui, eu não sei se foi contra o Novo Horizontino ou se foi contra uma outra equipe, realmente eu não me lembro agora. Mas o apoio foi importante. E o que eu falo sobre isso, para a gente finalizar aqui o vídeo? É que o apoio é fundamental. O apoio é fundamental. Eu entendi a chateação do torcedor ali no jogo contra a Chapecoense, porque a vitória estava na mão, né? Faltava poucos segundos para terminar o jogo. E hoje a gente estaria falando de um time que, se conquistasse a vitória agora contra o Novo Horizontino, já estaria garantido na Série A. Mas ainda não é o momento. Então, vamos por etapas. O Remo está fazendo uma Série B muito boa. Já é a melhor Série B da história do clube do Remo. Sabe? Nessa história recente, né? Nesses últimos 25 anos, 20 anos. Então, não é um cenário catastrófico. Muito pelo contrário. É um cenário extremamente favorável. Então, o Remo tem todas as condições de conseguir esse acesso e, sem dúvida, o Remo vai para cima do Novo Horizontino para conquistar esses 3 pontos e ficar dependendo de um empate nos 2 últimos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O cenário é perfeito. O cenário é perfeito. Agora, claro, o Remo precisa fazer a sua parte, que é conquistar a vitória. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. O que é que você acha? O que é que você acha desse momento do clube do Remo, dessa volta do Marcelo Rangel e sobre a pontuação, né? Sobre a matemática, sobre os pontos necessários que o Remo precisa para poder subir? Coloca a tua opinião aqui nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos.